Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu vi uma notícia que me deixou no mínimo intrigado e eu acho que abre margem para uma reflexão por aqui. Era uma notícia de que o governo do Ceará vai comprar Bíblias para distribuir nas escolas e vai introduzir a temática da Bíblia na educação estadual. Essa proposta abraçada pelo governo do Ceará é meio que a expressão de uma aliança do governo com o fundamentalismo cristão e ilustra muito bem uma série de questões que eu já venho discutindo aqui no canal. E é justamente sobre essas questões que eu queria conversar com vocês. Eu também queria adicionar novos elementos aí no debate que eu venho fazendo recentemente. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu já queria pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e ir melhorando ele com o tempo. Queria deixar a sugestão para quem quiser apoiar o canal para que se torne membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Nessa última semana, o governador do Ceará, o Eumano de Freitas, ele foi a um congresso evangélico e garantiu o apoio a uma proposta chamada Bíblia nas Escolas. A proposta, feita por um deputado do Republicanos, que é esse partido mais ligado à Igreja Universal, defende que o governo compre Bíblias para distribuir nas escolas e também introduza a temática da Bíblia na educação pública do Ceará. Essa temática deve ser trabalhada de forma transversal em disciplinas como história, geografia, filosofia, por exemplo, e em eventos como palestras, seminários e outros. E aqui cabe um destaque interessante. Essa proposta já tinha sido feita em 2018, ela tinha sido rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Ceará. E detalhe, o atual governador do Ceará tinha sido contra a proposta na ocasião. E assim, essa é uma proposta que ataca de forma bem frontal a laicidade do Estado. O governo até tentou manobrar para dar um ar de neutralidade na proposta, abrindo a compra de outros livros sagrados aí de outras religiões, mas a gente sabe como as coisas funcionam na prática, né? Até porque a proposta não prevê apenas a compra da Bíblia. Ela prevê a introdução da temática da discussão na Bíblia no sistema público de educação do Estado. Então, não precisa de muita elaboração para mostrar que isso é uma agressão ao Estado laico. Basicamente, é o governo se utilizando da sua força para fazer um proselitismo religioso em favor de um lado. Eu acho que a grande reflexão aqui não é nem sobre essa discussão de Estado laico que já é bem evidente nessa proposta, mas é o que está além disso. Eu separei alguns temas que eu acho pertinentes para uma reflexão a partir desse ponto. O primeiro ponto é a discussão da correlação de forças na sociedade, no Congresso e tudo mais. Quando a gente olha as políticas do governo atual, tem muita política que basicamente é a mesma dos governos anteriores, tem uma lógica política e econômica muito semelhante, eu já falei disso aqui algumas vezes. Pega o caso do novo teto de gastos. Você tinha um teto de gastos antes que congelava o orçamento do governo por 20 anos e permitia um aumento de gastos apenas pela inflação. Em 2022, o teto foi revogado com essa PEC da transição, né? E o governo tinha um prazo até agosto de 2023 para enviar uma proposta de regra fiscal no lugar. Basicamente, o governo requentou o teto de gastos do Temer com um pouquinho mais de flexibilidade. Antes o gasto era congelado pela inflação, hoje o gasto é congelado pela inflação mais 2,5%, se tudo ocorrer bem e o governo bater as metas orçamentárias. E quando você faz esse questionamento nesse tipo de política, em várias outras, a primeira coisa que tentam te responder para justificar isso é a questão da correlação de forças. Tentam te vender que o governo foi obrigado a fazer isso, que não tinha como ir além, que não tinha como disputar. É sempre essa conversa de que a correlação de forças não deixa avançar. A ideia que passa é que a gente tem genuinamente um governo que quer avançar na reforma da sociedade em direção a algo mais justo, mais democrático, mas é a correlação de forças que não permite ir além. Eu já fiz um vídeo falando sobre como essa justificativa não faz sentido e não bate com a realidade, e eu acho que essa questão dessa aliança com o fundamentalismo no Ceará mostra muito bem isso. Naquele vídeo, eu mostrei que essa discussão não faz sentido e um dos elementos usados para eu comentar aquilo foi o fato de que o próprio PT ajuda a fortalecer a direita na política brasileira. Ajuda no sentido de aliança política, de se aliar à direita nos estados em troca de apoio ou em troca de cargo no governo, o que empodera algumas figuras,
e também ajuda a fortalecer no sentido ideológico. Esse projeto em questão certamente não é o único em discussão nos estados e pode ajudar com que essa pauta avance em outros. E aí você tem o Estado utilizado por uma agenda política evangélica que vai ajudar a fortalecer lideranças, a fortalecer um corpo de ideias que lá na frente certamente vai cobrar o seu preço. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. A Bahia tem um deputado bem folclórico, que é o pastor Isidoro. Ele se diz um ex-gay que teria sido curado e, obviamente, advoga pela assim chamada cura gay. Ele é bem malucão, é um dos deputados mais malucos ali do Congresso. Na época que aquele Lázaro estava fugindo da polícia lá em Goiás, em 2021, o Isidoro fez um vídeo camuflado, falando um monte de groselha. Dá uma olhada no vídeo. Posso ficar calado com o Lázaro matando tanta gente? É muita morte, muita família. Você não tá vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz. Eu vou deixar um gadareno, você não tá entendendo ainda? Aquilo é um espírito de gadareno. Os PM de Brasília, a PM de Goiás, de outro estado, não tá conseguindo achar o cara. Você tem de ter os olhos espiritual. Meu amigo, quer que eu diga uma coisa? Eu sou assembleano, rapaz, pentecostal. É 110 anos de Assembleia de Deus. Pois bem, o Isidoro comanda projetos de comunidades terapêuticas que recebem milhões do governo da Bahia, comandado pelo PT. Esses projetos já foram denunciados por prática de tortura, por tentativa de forçar a cura gay com os internos e várias outras coisas. Isso tudo alimentado com dinheiro público de um governo do PT. E, de novo, é o PT alimentando ideologicamente e materialmente certos princípios e ideias que alimentam o fundamentalismo que depois ajuda e fortalece o bolsonarismo. Mesmo que eu esteja falando aqui de figuras que não podem ser consideradas bolsonaristas, são figuras que alimentam um corpo ideológico, são ideias que alimentam ali um corpo ideológico que está presente na coalizão bolsonarista. E aqui entra um elemento muito importante também que precisa ser discutido, que é uma lógica do PT, dos lulistas com os evangélicos, que quem olha de fora acha maluca, contraditória e hipócrita. Por quê? Se você pega um discurso médio ali do militante petista em relação ao evangélico, é um discurso, infelizmente, preconceituoso, que trata o evangélico como menos racional, como inferior, é um discurso elitista. Eu vi ontem, até nem tinha relação com o vídeo de hoje, um discurso da Marilena Chauí, que é uma intelectual bastante respeitada no PT, com uma fala bastante complicada. Ela falava que ficava espantada quando pegava um Uber e o motorista falava para ela ficar com Deus, que isso era fundamentalismo e tudo mais, e aí começou a descer a marreta na religião, no cristianismo e tal. Uma das coisas mais formidáveis que me deixa muito agoniada é tomo o Uber e na hora que eu desço e que eu digo muito obrigada, boa noite, o motorista diz fica com Deus. Então eu sei que ele é pentecostalista, que ele é fundamentalista. Eu fico desesperada com essa ideia, né? De que isso se irradiou por dentro da sociedade de uma maneira tal que o cristianismo terá quantas metamorfoses forem necessárias para se manter. Esse discurso não é só dela. Ele é bem irradiado em boa parte da militância de esquerda, especialmente o pessoal influenciado pelo lulismo. Ele ajuda a criar um afastamento ali desse pessoal, da turma do lulismo, de uma parcela ali dos evangélicos, e isso é algo relevante. Existe também uma postura bem complicada, às vezes até é a mesma pessoa falando isso, que é a do cara de esquerda querer ensinar para o cristão o verdadeiro ensinamento de Cristo. É o cara que não pisa na igreja, que acha que tudo é fundamentalismo, que todo cristão é menos inteligente, mas que na hora que chega o Natal ou Páscoa, ele quer dar lição de moral sobre o que é ser cristão de verdade. E aí, eu fico vendo esse comportamento e eu acho engraçado. Por quê? De um lado você tem essas coisas que eu estou descrevendo para vocês, mas do outro você tem o mesmo partido simplesmente tentando comprar o apoio de lideranças evangélicas com a máquina pública. E aqui entra um ponto importante nessa questão. Não existe nenhum projeto mais amplo de construção mais ali em relação ao público cristão. Não tem projeto de aproximação, de construção de ponte. Quando tem algo que não é um mero discurso preconceituoso, é algo cheio de problemas, como eu já falei aqui. Você tem, nesse caso, ao mesmo tempo ali uma tentativa de cooptação fisiológica de uma forma muito semelhante ao que é feito no balcão de negócios do Congresso. Você usa a máquina do Estado ali para patrocinar um projeto, para patrocinar um projeto de lei, para patrocinar um projeto social, e aí você reproduz essa lógica de fisiologismo em relação ao público cristão. Há uma ilusão de que esse fisiologismo vai comprar uma base cristã para a esquerda
a partir de algumas lideranças. E aí eu te faço a seguinte pergunta: será que dá certo? Vejam, eu acho que a esquerda falha muito em entender o fenômeno religioso na sociedade, em aceitar o cristianismo do brasileiro. Eu acho que ela tem que construir pontes e ter abertura. Eu defendo, inclusive, que se fortaleçam movimentos cristãos que têm mais afinidade com a pauta social e que estão fora da alçada do bolsonarismo, do fundamentalismo. Mas isso tudo envolve um projeto, uma abertura, não uma simples cooptação. Essa ideia de cooptação, no longo prazo, ela não dá certo. Na próxima esquina ali em que o PT voltar a ser rejeitado como era antes, vai todo mundo pular do barco em direção ao caminho mais viável eleitoralmente. Então, essa relação do lulismo com o cristão fica nessa dinâmica insana que bate de um lado e tenta cooptar do outro. E no fim das contas, perde dos dois lados, seja no imediato ou no longo prazo. E por fim, eu trago aqui um elemento que eu desenvolvi na época que eu comecei a escrever em blog e que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal, que é a questão da excepcionalidade lulista. Na filosofia, existe uma discussão na antropologia filosófica, e especialmente também ali na filosofia da biologia, que é a questão da excepcionalidade humana. Resumidamente, ela parte de uma ideia ali que coloca o ser humano em uma categoria especial, excepcional em relação a outros animais por conta da nossa racionalidade, do nosso livre-arbítrio e tudo mais. Então, você teria um ser humano à parte dos outros animais e isso é algo que ultrapassa ali a história da filosofia, tendo ali no Aristóteles um filósofo muito importante que influenciou muito essa ideia, com a análise dele de filosofia natural, do papel do ser humano no mundo e tudo mais. Essa noção ela acaba sendo colocada em discussão a partir do darwinismo, da questão da seleção natural e tudo mais. E aí, por que eu estou falando isso, né? Se você observa a questão política, você percebe que existe uma espécie de excepcionalidade lulista, que é o seguinte: o critério que você usa para julgar o PT ou o Lula é diferente do que é usado para julgar os outros. Imagina qualquer outra figura, de esquerda ou não, indo em um congresso evangélico, prometendo e passando proposta que ataca o Estado laico. Você teria dúvida que essa figura seria altamente criticada? O pastor Alexandre Gonçalves, que é um cara que eu já fiz uma live com ele lá para trás, que eu pretendo trazer de novo aqui no canal, que ele é um cara muito bom, que ele tenta fazer esse meio de campo ali entre os cristãos, entre os evangélicos, em uma proposta progressista, e um debate mais alinhado ali à doutrina social da igreja. Eu acho que ele tem algumas reflexões muito boas para a gente ouvir, para a gente conversar. E ele fez um texto na Folha de São Paulo que ele destacou isso, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. E aí, imagina que o Bolsonaro cria um grande programa de Bíblia nas escolas, né, o Bolsonaro como presidente, e ele passa a colocar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação essa proposta de obrigar as escolas a fazer uma temática bíblica. O que aconteceria? Vocês não acham que ele seria duramente criticado? Com razão, por estar tentando contra o Estado laico, mas como é o PT que está fazendo isso, a crítica é quase protocolar. Eu fui pesquisar isso na mídia progressista, eu achei pouca coisa, e o que eu achei foi só notícias sem muito conteúdo crítico. E isso mostra muito bem essa questão da excepcionalidade lulista. Aparentemente há um elemento inconsciente ali de que o PT está lutando pelo bem maior, que ele estaria justificado a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é bom a gente refletir um pouco sobre isso, sobre como isso tira a nossa capacidade crítica para avaliar as coisas. Eu vou deixar esse texto que eu escrevi da excepcionalidade lulista aqui na descrição para vocês, para quem quiser dar uma olhada. Eu escrevi ele para um blog que hoje está com Lula, então talvez ele não fique no ar lá por muito mais tempo. Se vocês quiserem, eu posso voltar nessa reflexão e ampliar ela para vocês, é só deixar aqui nos comentários. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.